Bom dar aula de novo para essa classe. Rapaz, saudade de vocês. Muito bom. Nós vamos continuar falando aí sobre como nós lidamos com outras vertentes teológicas. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças que há entre a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Aí agora eu vou desligar o meu microfone. O objetivo hoje, irmãos, é tratar com aquilo que é institucional. Os meus slides de aula têm essencialmente recortes do site oficial da Congregação Cristã do Brasil, tá bom? Então, se em algum momento a gente disse, ouve-se que nessa igreja, já ouvi falar que acontece tal coisa, vai ficar no campo do eu ouvi falar, tá bom? Então, você que nos assiste em casa, se você é da congregação cristã, você que nos diga se é ou se não é assim, né? Então a gente quer tratar com aquilo que é institucional, com o que é constituição da igreja, registrado aí nos autos do nosso país, né? É assim que a igreja responde civilmente, né? Como a igreja se firma como instituição, tá bom? Então essa é a ideia, a gente pensar sobre a congregação cristã, também pensarmos aí nas diferenças que há doutrinárias, né, as diferenças fundamentais entre a congregação cristã e a IPB, tá bom? Tem o slide aí? Vamos começar aqui, logo depois a gente vai passar um videozinho bem curto de uma narrativa, uma explicação, um resumo mesmo de um dos precursores do movimento da congregação cristã do Brasil. Irmãos, isso aqui é produção brasileira, tá? Não existe a congregação cristã dos Estados Unidos, a congregação cristã da África do Sul. Essa é uma denominação que nasce no Brasil. Então, eu queria começar pelo começo, importante. E o começo é entender, né, como nós fizemos com outras denominações, quando estudamos o neopentecostalismo,
né? Ainda não falamos tão explicitamente do movimento pentecostal em si, falamos mais do neopentecostalismo, mas essencialmente esse ponto é importante, né? A gente entender como que surge a congregação cristã. Bem, informação do site, tá bom? São recortes. A congregação cristã tem origem num pequeno grupo de evangélicos italianos que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, no ano de 1904, passou a se reunir em suas casas, buscando a guia divina para seguir ensinamentos bíblicos cristãos dentro da simplicidade e fé apostólica. Então, a congregação vai se chamar de uma origem de crentes desprovidos de denominação, sentindo-se movidos por Deus. Essa é uma ênfase que fica muito clara nos documentos da Congregação Cristã do Brasil, dizendo: nós não temos denominação, nós não viemos de uma denominação, este é um movimento que começou de forma orgânica, de forma em que famílias, principalmente famílias italianas que eram imigrantes, começaram a se reunir, começaram a se juntar em casas, e então eles vão contando que o movimento foi crescendo, né? Então isso aqui é citação, ó. Com o aumento das pessoas professando os mesmos princípios de adoração, foi necessário adquirir-se locais para este fim. Então, a forma como eles contam a sua própria história, é uma igreja que surge assim, né? Pessoas se ajuntaram, começaram a congregar, começaram a ler a Bíblia, começaram a estudar a Escritura, e então surge, e então nasce a congregação cristã do Brasil. Então, surge a necessidade de ser uma instituição e denomina-se congregação cristã. Isto é, então na perspectiva deles, o que é congregação cristã? Isto é, simples reunião de pessoas, sem qualquer formalismo ou personalismo, apenas imbuídas dos mesmos valores espirituais cristãos de adoração. Tá bom? Documentalmente é assim. Na prática, como você identifica um membro da Congregação Cristã do Brasil? Visualmente. Olha, a turma é muito rápido, né? Vestimentas. Bíblia debaixo do braço ali, né? Cabelos compridos. Então, como é que é? Um instrumento na mão. Instrumentos, né? Alguém de terno com um trombone no domingo é, via de regra, um membro da congregação cristã, né? Talvez um assembleiano, né, que tem orquestra na igreja, mas raro ter, né? A música na congregação cristã do Brasil é algo extremamente valorizado, muito forte, muito sólido o ensino musical da igreja. Mas essas características parecem não ser muito o que narra a Constituição, como algo onde não há personalismo. Então, se começou assim, hoje já não é. Hoje há um personalismo muito forte. Hoje há a necessidade institucional de haverem formalidades, de haver uma instituição. Então, talvez em outro momento a gente vá chegar a este ponto, né, de pensar naquilo que é não oficial, mas se há um grupo de crentes que tem uma sólida formalidade, são aqueles que se autodenominam cristãos na congregação cristã do Brasil, né? Então, essa é a narrativa do surgimento da igreja, né? De como que a igreja vai se consolidar como a congregação cristã do Brasil. Vamos assistir um videozinho? Tem um vídeo disponível no YouTube que conta a história de um dos precursores, e aí parece que a história começa a ganhar algumas nuances de como começou. A gente entende um pouco melhor o que está junto da ideia de simples famílias que se reuniam em casas, né? Tem um pouco mais de história aí dentro, e esse vídeo conta um pouquinho sobre isso. Século XIX, segundo relato de próprio punho, Louis Francesco, ancião da primeira igreja presbiteriana de Chicago, adere ao batismo adulto por imersão, em oposição ao batismo por aspersão.
Francesco e alguns aderentes resolvem sair do sistema denominacional, rompendo com a anterior filiação presbiteriana, dando assim origem a uma comunidade livre que mais tarde seria chamada Assembleia Cristiana Italiana de Chicago. Posteriormente, em 1907, vem a inteirar-se acerca de um movimento em voga em Chicago, a Missão Pentecostal, sob a liderança de William Durham. Essa missão local consistia em uma extensão do avivamento iniciado em Los Angeles, Califórnia, na Rua Azusa, no qual se relatava a experiência neotestamentária descrita como o batismo do Espírito Santo, cuja emblemática se pautava pelo falar em novas línguas. Neste mesmo núcleo estava presente o sueco Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus. Em visita à missão pentecostal, após o convite emitido, Francesco teria recebido, conforme suas palavras, uma confirmação de que o trabalho evangelístico ali desenvolvido dispunha do aval divino, ou seja, Deus estava com ele. Deste modo, tanto Francesco quanto seus companheiros passam a frequentar as reuniões presididas por William Durham, sendo a sua maioria agraciada com o batismo no Espírito Santo. E em 15 de setembro de 1907, no entanto, regressam à Assembleia Cristiana. Essa data descrita por Francesco como inesquecível dia e por Pietro Ottolini como um dia de sacra memória, testemunha um avivamento local, determinando o marco inicial daquele que os historiadores viriam a chamar de o movimento pentecostal italiano, ou seja, foi um dia muito importante. Em viagem missionária ao Brasil e como resultante de suas prédicas, Francesco efetuou em 20 de abril de 1910, na cidade paranaense de Santo Antônio da Platina, o primeiro batismo em território brasileiro. Na ocasião foram batizados o italiano Felício Mascaro e mais 10 aderentes. Depois, o pioneiro dirigiu-se à cidade de São Paulo, na qual conferiu o batismo a mais de 20 pessoas, sendo estas de origem presbiteriana, metodista, batista e católica romana. Em viagem de trem pela estrada de ferro Sorocabana, entre São Paulo e a pequena estação de Ourinhos, aberta em 1908, e Salto Grande com destino a Santo Antônio da Platina, Louis Francesco tomou conhecimento que em Sorocaba havia um distrito por nome de Votorantim e que a colônia de imigrantes italianos era significante no vilarejo. Em Votorantim, conheceu Ângelo de Sieni e deixou a semente plantada, deixando com ele um inário e uma Bíblia. Louis Francesco voltou ao Brasil em 1918 e em Votorantim já encontrou os irmãos reunidos em uma casa. Além do italiano Ângelo de Sieni, a família Ribeiro aceitou a nova religião. Eram duas famílias que formavam o primeiro grupo de oração na Vila Operária. Começava a nascer em Votorantim a primeira congregação cristã no interior do estado de São Paulo e a terceira no Brasil, espalhando para Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora e toda a região circunvizinha de Votorantim. Devido à perseguição da direção da fábrica de tecidos que pertencia ao grupo SA Indústrias Votorantim, não permitia barulho na vila. Os irmãos passam a reunir-se fora da vila, na casa do irmão Benedito Ribeiro, no começo da antiga rua Vossoroca, que futuramente doaria o terreno onde hoje é a congregação central de Votorantim. Majoritariamente italiana, até a década de 1930, a congregação cristã veio a ampliar a sua membresia, estendendo-se a outras etnias. E desde 1950 está presente em todo o território brasileiro e em todos os demais continentes. A congregação cristã no Brasil figura entre as maiores denominações evangélicas no Brasil,
com mais de 2,3 milhões de membros estimados pelo censo de 2010. Já em 2019, estima-se aproximadamente 4,5 milhões de membros e mais de 20 mil templos espalhados pelas 5 regiões brasileiras. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube e que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deixa o like pro menino lá, estamos usando o vídeo dele pronto, né? Então, perceba, meu irmão, parece que os autos nos contam, então, uma parte da história, né? A partir das famílias que estão reunidas em diante, mas a gente tem o senhor Francesco aí sendo um precursor importante, fundamental de todo esse movimento que vai surgir. Francesco é presbiteriano, olha só, né? Um presbítero presbiteriano, um elder da Igreja Presbiteriana de Chicago, e alguém que narra que, lendo a Escritura, ele ouviu Deus dizer ao seu ouvido claramente que ele deveria se batizar por imersão. Ele deveria descer as águas. Enquanto ele lia o texto que nós fomos no batismo sepultados com Cristo, ele disse que ouviu por 2 vezes nitidamente aquilo que ele concluiu como: Deus está me ordenando descer as águas e ser batizado por imersão. Então, é esse o curso que vai tomar o Francesco em um movimento que é muito grande nos Estados Unidos, que é o movimento pentecostal. Então, a missão que vai enviar o Francesco para o Brasil é a missão que surge a partir do movimento da Rua Azusa. É a missão que surge a partir do movimento pentecostal e como nós vimos, né, os assembleianos também surgem deste movimento, né? O pentecostalismo em si, ele é muito, muito, muito recente na história da igreja. Entende? Então, antes da Rua Azusa não havia notícia na história da igreja de qualquer coisa semelhante ao batismo com o Espírito, tendo novas línguas como evidência da recepção do Espírito Santo e outros sinais miraculosos que são típicos do movimento pentecostal. Então, pense sobre como essas coisas não foram praticadas pelos pais da igreja, não foram praticadas pela igreja da Idade Média, não foram praticadas por regiões diferentes, a igreja do Oriente Médio antigo, a igreja da África, da Etiópia antiga, a igreja celta dos países nórdicos, quando conheceram o Evangelho, em nenhum lugar se tinha essa prática, até que há o movimento pentecostal e o Francesco vai vir para o Brasil através desse movimento pentecostal. Ele nunca morou no Brasil, né? Ele fez visitas. A perspectiva é que, dentre todas as suas visitas, ele tenha passado mais de 10 anos aqui no Brasil, na ideia de trabalhos missionários, não é? Então, perceba como que o fundamento de influência da constituição da igreja é essencialmente o movimento pentecostal. Pastor, então a Congregação Cristã do Brasil se considera essencialmente uma igreja pentecostal como as outras, como a Assembleia, eles se veem como pares? Não se veem como pares, tá bom? Então, há uma clara distinção. A própria Congregação Cristã do Brasil não se considera essencialmente parte do movimento pentecostal, mas é inevitável associar a sua fundação, né, as suas práticas iniciais dessa forma, né? Então, a primeira referência deles era a Igreja dos Glória. Duvido que você adivinha por quê. Durante o culto se dizia glória. Então, algo que é comum nas igrejas pentecostais, né? Então, é assim que surge, né? É assim que se estabelece a Congregação Cristã do Brasil, e aí o autor do vídeo narra, né, a sua extensão e como é hoje. E aí você já viveu essa experiência, né? Você vai para algum lugar no meio do nada e de repente o que tem lá? Um templo da Congregação Cristã do Brasil. Os templos são chamados casa de oração, né? Não há essa referência de templo, de igreja, né? Há uma casa de oração de repente. Lá na minha cidade natal, em Lambari, sempre tem Lambari na história, né? É curioso porque tem uma região na zona rural e você está andando numa estrada de terra e de repente você se depara com
sempre cinza, com a mesma, né, com a mesma moldura ali na fachada. Então, é algo bem característico. A igreja, a Congregação Cristã do Brasil, tem uma clara dissertação sobre seus princípios, seus valores, seus fundamentos. Ela tem uma constituição bem registrada, e nessa constituição fala tanto sobre o governo da igreja, né, os seus oficiais, os seus líderes, né, e eles não os chamam assim. A Constituição da congregação diz que não há hierarquia na Congregação Cristã do Brasil. Então, os irmãos que vieram de lá podem dizer que, de fato, você que está nos ouvindo, meu irmão, que é da Congregação Cristã, que pode nos dizer se há ou se não há hierarquia. Diz a Constituição que não há. E aí, então, a gente quer dar uma olhadinha no que afirmam, para que a gente possa cumprir o propósito da aula, né? O propósito é expor, né? Pontuar, categorizar as diferenças entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Congregação Cristã do Brasil. Artigo 19º. Meu irmão, a Congregação Cristã no Brasil, né, e aí essa é uma mudança de nomenclatura que acontece no curso da História da Igreja, é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível Palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica. Qual de vocês não concorda com isso? Não, irmã. Não, nós estamos falando do documento. Você concorda com essa afirmação? Você não concorda que a igreja é devotada a Jesus Cristo como autor e consumador da fé, e a igreja é fundada na doutrina apostólica? Você discorda disso? Você concorda? Não, esse documento é deles, está no site, entende? Então, você concorda com isso aqui, meu irmão? Opa, temos sim e nãos. Glória a Deus. E aí? Não concorda? Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete? Eu gosto de fazer uma enquete na EBD, para ver quem está cochilando, quem não sabe o que vai votar. Enquete do que mesmo? Quem subscreve integralmente o que está escrito? Não, calma, eu sei que você já vai pôr fogo no parquinho, calma. Eu vou te dar opções: integralmente, parcialmente ou totalmente. Você rejeita totalmente. Quem subscreve integralmente? Quem concorda com cada palavra ali? O Pedro concorda, o Ivan concordam, a Tânia concorda, a Cláudia, Jefferson, está todo mundo com medo. Quem concorda parcialmente? A turma do muro. Não é a turma do muro, não, calma, estou brincando. Tá. Quem discorda? Eu discordo do que está ali. Tá. Tá vendo? Estamos muito divididos. Depois daqui vai surgir uma nova denominação, a Igreja Presbiteriana Guarulhense da Vila Progresso. Nós vamos fazer uma ramificação. Vamos lá, vamos discutir o tópico. Então, eu estou expondo para vocês um documento da Congregação Cristã do Brasil, o artigo 19 da Constituição, e vocês, como presbiterianos, estão pensando no que concordam, no que discordam. Agora sim, Arsênio, e aí? A base, a gente concorda. Eu não concordo é que a Congregação Cristã no Brasil é constituída por uma comunidade, daí o restante está certo. Sim. Agora, se eles são constituídos assim, deveria andar, porque aí não se trata de presbiteriano, uma denominação, se trata de Bíblia. O Arsênio está dizendo, a ideia é que o que está no texto não se pratica. Mas, vocês que são muito presbiterianos, calma, eu vou chegar lá. Vocês que são muito presbiterianos, tá cheio de presbiteriano por aí que não subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Problema. Então, eu não estou dizendo... nós vamos discutir a prática num outro momento. Vamos naquela... Domingo que vem, a gente cai na prática. Combinado? Hoje a gente vai ficar mais nos documentos, naquilo que é declarativo como fundamento da igreja. Mas tem diferenças sutis, mas inegociáveis na declaração teórica. Vamos por partes aqui. A Aline pediu a palavra primeiro. A Aline, depois a Cláudia. A palavra de Deus. Não é nisso que nós cremos, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra, não ela contém a palavra.
porque isso me dá espaço para dar umas mudadinhas. Essa única palavra é essencialmente a grande diferença desse artigo. Né? Assim, a turma que já passeou pela discussão da teologia liberal, quando lê o parágrafo, acende uma luz assim na cabeça. E deixa eu te falar uma coisa, eu não percebi na primeira leitura, tá? Eu não percebi na primeira leitura e só depois que eu fui voltar no tema. Deixa eu só ir por ordem aqui da turma que pediu a palavra, que vários pediram. Alguém mais ia falar sobre esse ponto do contém? O Samuel... Não, é só porque o Samuel já tinha pedido antes também, dos que pediram a palavra. Quer falar ainda? É a Claudiane essa também, né? Não tinha percebido o contém. Muito bem. E aí, alguém mais eu posso comentar? Vai lá, meu irmão. Sim. Não é mera devoção, né? Não é o termo mais assertivo para a gente falar sobre o relacionamento da igreja e de Cristo, né? Então, a gente está olhando para diferenças. Então, olha como, meu irmão, é algo muito, muito, muito fundamental a ideia de a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Nisso, a gente está discutindo inspiração e canonicidade. Nisso, a gente está discutindo a autoridade da Escritura. Quanta autoridade a Bíblia tem e o que da Bíblia é de fato autoritário. Porque em algum momento, eu posso abrir algum texto bíblico para discutir um assunto com alguém e essa pessoa me dizer, não, mas isso que você está falando, isso não é palavra de Deus, isso foi escrito por homens. Não, mas você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, eu creio que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que toda ela tem o mesmo rigor de autoridade. Isso é essencialmente a linha magna da teologia liberal. A linha magna da teologia liberal é mexer na inspiração e na autoridade da Escritura. Porque aí, meu irmão, a autoridade sobre a igreja fica sujeita. Entende? Se a Bíblia só contém, se nem todas as palavras são inspiração e autoridade da parte de Deus, eu posso ficar com o que me convém. Não estou dizendo que a congregação cristã faça isso. Estou dizendo que é possível. Inúmeras outras denominações hoje têm outras fontes de autoridade. E aí este é um ponto que outras fontes de autoridade a congregação tem. Então, o exemplo claro são as revelações. Então, é uma igreja que a pregação e o ensino valoriza fortemente revelações. E se em algum momento a revelação fala algo parcialmente, ligeiramente diferente do que a Bíblia fala. Então, mas Deus falou na Bíblia e Deus também fala na revelação. Então eu tenho fontes equiparadas de autoridade. Não há a tarefa dos bereanos. Lembra disso? Os bereanos que ouvem a pregação e conferem na Escritura para ver se o pregador fala o que é coerente com a Escritura. Essa é uma prática que não há essencialmente, porque o pregador tem tanta inspiração e autoridade na revelação, como boca de Deus, como aquele que está trazendo revelação, tem tanto poder e autoridade quanto a Escritura. Entende? Então, se nós estamos pensando em diferenças, fica aqui uma clara, uma significativa diferença para nós. Mas aí também, não que esteja defendendo, né? Mesmo porque a gente não conhece a fundo, né, para falar. Mas às vezes me parece que é mais uma teologia fraca na composição do que muitas vezes ele pegar e está trazendo uma modificação, porque assim, veja que se for pela palavra, falar que está contido em a infalível palavra de Deus. Então ele vai, eu não conheço a fundo, não sei se talvez a Tati pode falar se existe outra fonte de autoridade além da Bíblia. Eu sei, meu tio era, não sei se é ainda, ancião lá na igreja de Campinas, né, na igreja deles. É assim, só que é nítido que, mesmo colocando a infalível palavra, não se estabelece a infalibilidade da palavra na vida cotidiana.
e nem a sujeição do próprio Cristo como vida. Tanto é que você vai ver na prática, a gente convive, né, e vê diferenças que são gritantes. Não, e talvez esse seja o próprio jogo de palavras. Por quê? Tem palavra de Deus na Bíblia? Tem. E eles estão dizendo, aquilo que tem na Bíblia, aquilo que Deus falou na Bíblia é infalível. Todas as palavras da Bíblia são infalíveis? Não, só aquela parte que Deus falou. Entende como os dois argumentos ainda são possíveis dentro do mesmo parágrafo, né? Dentro do mesmo contexto? Ambos são possíveis, né? Tem muitas pessoas levantando a mão, eu não sei para quem eu dou a palavra, sinceramente. Tá bom? A Tati, por aclamação, a Tati fala primeiro. Ai, gente, tem um jogo de palavras, porque a Bíblia, eu não tenho certeza se foi em 2013, mais ou menos, teve uma mudança no inário, e tinha alguns hinos que usavam a Bíblia como palavra de Deus, né, no hino. E aí, mais ou menos nessa época, o inário foi alterado, e retirando a Bíblia dos hinos. E aí ficou como palavra de Deus. E qual que é o jogo de palavras? Para eles, a palavra de Deus não é a Bíblia. É a revelação. Entendeu? Então, por isso que o jogo de palavras ali, a palavra de Deus é a revelação, é o que é falado após a leitura bíblica. Então, a ideia de que então o mensageiro da noite, o pregador da noite, é quem vai trazer a palavra de Deus. Quer dizer que a palavra seja estritamente o que ele vai ler e explicar o versículo bíblico? Não necessariamente, né? Então eles consideram a Bíblia como palavra constitucionalmente, mas toda a fala do pregador também é palavra de Deus. Então, o ponto que a Tati está expondo. Por que mudar o hino? Porque palavra de Deus é a Bíblia, mas não só a Bíblia. Então, não posso dizer que a Bíblia é a palavra e só a Bíblia é. Há uma outra fonte de autoridade também sobre a vida da igreja, né? Então, mais uma vez, você que é da CCB e está nos assistindo, meu irmão, conta para nós aí, se você escrever nos comentários, a gente vai ler, tá bom? Vamos lá, o Ivan me pediu a palavra, o Pedro e depois a Gisele aqui. Rev, 2 pontos, né? Primeiro que a prática, ainda que seja discutível, né, a redação do artigo, a prática é muito, muito distante do que está escrito mesmo. A prática não só aí, mas em outras igrejas pentecostais também. E aí também tem uma distinção desse, e é teológico, eu creio que é proposital mesmo, porque, muito em razão da origem das igrejas, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, que são semelhantes, e que compartilhavam de pregadores de uma denominação e outra por muito tempo, até, sei lá, a década de 80, tinha pregador da Assembleia pregando na Congregação Cristã. E aí, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela traz essa distinção clara, ela faz contradição a essa redação do artigo. Ela diz assim, cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Que os livros foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, 2 Timóteo 3,16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada e soprada por Deus. Então, a Assembleia de Deus ela fez questão de trazer essa distinção para com relação à doutrina. Definir em termos, né? Definir em termos. Então, pense, meu irmão, vou dar o exemplo. Pense como um advogado. Pense num contrato. Pequenas palavras mal postas num contrato não faz com que alguém perca toda uma herança? Quando a gente está escrevendo a Constituição da igreja, tudo é minimamente intencional. Tudo é rigorosamente intencional. Então, essa clareza para dizer, é sobre isso que a igreja se constitui. Então, a prática da Assembleia de Deus, que se a gente pensar no movimento pentecostal, vem da mesma vertente, o Ivan expôs para nós que é uma perspectiva diferente, né? Então,
constitucionalmente, documentalmente, a confissão de fé na Escritura é diferente do que nós cremos. Nós cremos que toda a palavra, cada letra da Escritura, mas ela não foi escrita por homens, homens santos falaram da parte de Deus. Há uma supervisão de Deus e uma soberania sobre cada letra da Escritura, e toda ela, interpretada à luz da própria Escritura, redunda no entendimento, né? Então, é assim que nós entendemos o fato. Vai lá, Pedro. Então, a ideia da palavra contida aqui, ela é uma ideia proposital, né? Tipo, você tem um jogo de palavras proposital. Quando você fala contido, você quer dizer que a palavra, a Bíblia, né, ela contém a palavra de Deus. Ali você tem uma fonte de inspiração. Só que a ideia de contido é que você tem fontes. Uhum. Na prática, tem muita coisa dentro da CCB que ela não está escrita nos artigos da CCB, sabe? Na Constituição. Isso é muito comum lá dentro. E na prática, o que você tem é uma fonte de interpretação do cooperador, no qual subjuga a palavra, sabe? Então você tem uma fonte uma autoridade dentro da igreja que ela vai fazer essa interpretação e passar para a congregação. E isso é uma coisa bem clara assim dentro da CCB. Sim. Tá todo mundo no campo da prática, né? Em algum momento a gente precisa discutir isso também. É como a gente também precisa se submeter a isso. Mas deixa eu dar um exemplo muito simples para a gente pensar no contém, se alguém ainda está em dúvida da perspectiva cristã. Já tomou capo? Capo, sabe aquele suquinho? Sabe aquele suquinho? Contém quantos % de fruta? Sabor. Não vou fazer essa referência, não, porque ela é muito ruim. É muito ruim ser reconhecido nessa referência, né? O seminarista meu, que ele quer ser caçado, ele vai fazer um print de eu fazendo assim, ó, e uma figurinha, que quando cair no meu WhatsApp eu vou caçar ele com a candidatura dele. Então, o suco é sumariamente constituído de fruta, de néctar de fruta, Não, ele tem composição, tem água, tem açúcar, tem corante, tal, e tem também fruta. Se eu disser para você, é suco de fruta? Não, é suco de fruta. Entendeu? Não só suco de fruta. Tem fruta e mais algumas coisas. Então, quando eu estou dizendo contém suco de fruta, é isso que eu estou dizendo. Qual é a nossa teologia? Meu irmão, isso aqui é uvas esmagadas. Entendeu? Isso aqui, meu irmão, se fermentar, vira vinho do bom. É 100% palavra de Deus. Não tem nenhuma vírgulazinha na perspectiva reformada, que não tem nenhuma vírgulazinha que não seja sumariamente palavra de Deus. Ficou clara a diferença entre o palavra de Deus e contém palavra de Deus? Deixa eu só segurar aqui que o Denis pediu a palavra e ele vai falar aqui rapidinho. Pastor, minha avó e meu avô eram presbiterianos e meu avô, quando minha mãe tinha 12 anos, foi para a Cristã do Brasil. E aí eu fui criada nitidamente vendo os dois lados, dos 10 filhos, somente 3 que não têm religião e todos ficaram na presbiteriana. E quando você fala da palavra, e ao longo da vida a gente tinha alguns conflitos, né, da questão da Bíblia. E eu nunca vi uma pessoa que lia a Bíblia fielmente como meu avô todos os dias até os seus 96 anos. E a percepção que eu tinha era exatamente isso que ela falou. Porque um dia a gente estava numa discussão sobre homem e mulher, por que separa no culto, aquela coisa, né? E aí ele falou, minha filha, mulher não entrará no reino do céu. Eu, por que vou? Ele falou, você já viu na Bíblia falar anja? E aí era a coisa literal daquilo que ele lia e que ele interpretava, e na mente dele ele achava que era aquilo e tudo bem. Então, eu tinha a percepção de que o ancião, de fato, eles faziam o que o ancião mandava, mas a Bíblia era o que cada um interpretava. E assim seguia. E aí, obviamente, a gente, né, não seguia com aquele assunto, porque não ia dar em nada. Mas tinha essa questão que era o que cada um entendia do que lia e a palavra final que eles entendiam que era de Deus vinha de quem estava naquele momento, que era o ancião, recebendo a palavra. Essa era a percepção também que eu tinha desde criança disso. Quem está nos escutando e pensando, mas
pregação não é assim? Lê o texto e fala do texto. Pesquise aí nesse mesmo YouTube, pregação expositiva. Você vai entender do que a gente está falando. Então pense como que na nossa perspectiva, a interpretação da Escritura é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se a Bíblia fala de anjos, substantivo masculino, a conclusão que alguém pode tirar equivocadamente é: não existe anjas. A palavra nem no português não existe. Vamos lá. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Você lembra de algum texto que fala sobre a sexualidade dos anjos? Só citando a Escritura. Jesus diz: nos céus seremos como que não se casam e não se dão em casamento. Opa! Parece que Jesus está falando não é sobre celibato dos anjos, é que os anjos não têm o mesmo modo de relacionamento que nós. Então não cabe atribuir masculino e feminino a anjos. Mas pastor, por que é masculino? Porque português não tem gênero neutro. Gênero neutro é outra coisa aqui no Brasil. No texto grego é só o que não é nem masculino nem feminino, é gênero neutro. Tá bom? Pergunte ao seminarista que fica lá, careca de estudar grego no seminário, né? Então, homem também, inúmeras vezes. Exato. Então, você vai ter que lidar com essa realidade. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a mulher não é a imagem e semelhança de Deus? Obviamente o é. Por que a referência ao homem? Isso é machismo. Isso é representatividade. A turma não gosta dessa palavra? Deus, através do homem, que é o cabeça sacerdotal do lar, que é o representante da criação, então ele vai, nele estar contido a raça humana. Então, uma boa leitura resolve o problema, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. É assim que nós vemos. Então, perceba como as nossas diferenças vão ficando evidentes, né? Como é que nós não nos pautamos na nossa interpretação sobre a Escritura, né? Nós temos também na nossa igreja anciãos que pregam, entende? Então a palavra presbítero não significa outra coisa senão velho. Olha os velhos aí, os nossos velhos aí. Chama eles de ancião agora, que eles não podem ficar bravos. E quando o ancião Arsênio sobe ao púlpito e expõe a palavra de Deus, o ancião está expondo a palavra, na tarefa de explicar o texto bíblico e não de falar o que ele pensa. Então isso é fundamentalmente diferente. Pastor, voltando na hermenêutica aí do artigo 19, né, o começo do artigo já fala que é a comunidade que aceita a palavra, toda a Bíblia Sagrada. Ou seja, como pode alguém que está submisso à palavra aceitar ou não? É igual um filho que aceita a ordem do pai ou reconhece a ordem do pai. Então há uma divergência já logo no início, assim, né? Você vai aceitar e se submeter, como é que você vai se relacionar com a palavra, né? Então, para nós, reformados presbiterianos, não há uma questão de aceitar, né? Para nós, a palavra é autoritária e impositiva, e não é autoritária e impositiva que a igreja impõe. Deus impôs a palavra como autoridade suma sobre a igreja. Então, fazendo um comparativo de constituições, né? A nossa Constituição diz que a única regra de fé e prática é a palavra. Então, um negócio claro, direto e objetivo. Não há opção de aceitar, né? Não há opção. Vai lá, Arsênio. Eu estava pensando, né, que apesar dessa Constituição dele, que a gente vê que lá na fundação saiu alguém da presbiteriana que talvez, a gente vai falar até aí, essa pessoa tinha tudo o que a gente prega que se tem, e às vezes a gente está conversando, fala, mas eles não falam isso, não faz isso, pratica isso, mas o princípio de tudo foi um presbiteriano que tinha as coisas que a gente acredita. Que não lia a confissão de fé. Agora, só que é o seguinte, ó, ontem, quando o pastor fez, estava falando principalmente com o Cauê, qual uma das perguntas que ele faz? Você reconhece confissão? Então, assim, não que a confissão, e muitos falam, a confissão toma o lugar da Bíblia. Não tem nada a ver isso. A confissão, ela está falando assim, ó, você está apontando, falando, ó, você tem que acreditar na Bíblia. Por que eu digo isso? Que é o zelo, né, vamos dizer assim,
pelo o presbítero, né, regente e o docente, ele é importante na igreja. A congregação cristã, ela, a princípio, pelo que foi falado, ela foi uma congregação que não tinha uma identidade religiosa. Os moráveis também não tiveram, só que você tem movimentos e muitas populações foram alcançadas por Cristo por causa do morável. Qual é a igreja moraviana que se tem? Nenhuma. Então, assim, o zelo pela palavra e o zelo por quem está direcionando, ele vai gerar um efeito ou negativo ou positivo, né? Que é um cuidado, talvez, a gente tem que estudar isso, não, às vezes, porque, principalmente na internet, existe muita crítica, né? Um presbiteriano contra 30 CCBs. Só falta sair isso, né? Mas, assim, não é esse o princípio. São coisas que a gente tem que pensar, por que que às vezes a gente tem, ou tem outros presbiterianos que a gente discorda, e por que que eles saíram do princípio de uma igreja presbiteriana, a mesma origem da nossa, e por que que saíram? Por que que sai gente, às vezes, daqui e vai, por exemplo, se a gente falar, o cara foi para Umbanda, Candomblé, aí a gente vai falar, nossa, esse, né, vai arder no mármore do inferno. Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque muitos de nós não sabem princípios elementares do que está contido, né, ou do que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, puxando o gancho do Arsênio, o Leandro quer ler um parágrafo da Confissão de Fé, para a gente ficar bem aglutinados aqui, né? Olha como é que a Confissão de Fé, ela não é um ensino paralelo à Escritura. A Confissão de Fé é uma exposição da Escritura. Inúmeras outras confissões são escritas com ensinos muito semelhantes, sem haver correlações entre elas, né? Então, o objetivo, o alvo de estudo é a Bíblia. Se eu te desse uma Bíblia hoje e dissesse, estudando a Bíblia, me diga as suas resoluções, o que você consegue concluir com isso? Então, a Confissão de Fé é um desfecho, né? Uma exposição do que a Escritura diz. Mas o alvo, o fundamento comprovável, né, auditável, é a própria Bíblia. Capítulo 1 da Escritura Sagrada, o artigo 4. Autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, perceba como que a confissão está aberta e declaradamente confirmando, tanto por outras expressões, quanto pela definição de que a Escritura é a palavra de Deus, né? Então, vocês estão me falando, mas pastor, e na prática? Pastor, e na prática? Gisele, obrigado por participar, minha irmã. Gisele está nos assistindo em casa e ela escreveu aqui no nosso chat. Eu sou da congregação e ela disse aqui, meu filho de 22 anos já saiu e está na presbiteriana. Para os membros da CCB, quem não for membro da CCB não é irmão. O cooperador falou para meu filho que ele não é mais irmão. Então, é primo. Virou primo agora, né? Nem primo. Se você é um apóstata, entende? Então, olha como que, o ponto que o Arsênio citou, de haverem, às vezes, até ramificações da própria igreja presbiteriana. Nós temos perspectivas diferentes sobre alguns pontos da Escritura em relação a outras igrejas. Isso faz com que só nós sejamos salvos? Não. A salvação é fiada na justificação pela fé em Cristo. Se eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, que não há nenhuma obra de mérito em mim, e eu só posso ser salvo pela fé em Jesus, isso é salvação. Isso essencialmente é salvação. Se isso está na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, se essa pregação está na Igreja Presbiteriana Independente, que é uma ramificação da IPB, se isso está em qualquer púlpito, isso é um ensino bíblico, e nós cremos nisso.
Agora, nós não podemos dizer que alguém que não é membro da minha igreja não é irmão em Cristo. Entende? Ah, mas não é todas as CCBs que pensam assim. Se você está nos assistindo e na sua igreja você trata como irmão em Cristo quem é de outra denominação, escreva para nós também. A gente quer entender e conhecer bem essa nossa luta. Né? Teve um momento, acho que foi no ano passado, eu até pedi oração aqui na igreja, numa reunião do Dan, a respeito do nosso irmão hoje em Cristo Jesus, o Ricardo Pavanelli, que ele tinha saído da CCB, ele é genro do presidente e estava tendo uma retaliação muito grande sobre a vida dele. E há bem pouco tempo ele fez uma live muito sincera, falando que ele era presbiteriano, os pais dele eram presbiteriano, ensinava, o pai dele era presbítero, ele foi ensinado logo quando ele começou a ler, ele lia as escrituras, aos 12 anos ele já tinha lido a Bíblia inteira, mas na adolescência ele foi para a CCB e lá ele casou, ficou, mas o Senhor, que não perde os seus eleitos, trouxe ele de volta. Mas isso mostra, né, que qualquer um de nós está sujeito a falsos ensinos se não tiver realmente fundamentado na palavra de Deus, porque se perde. E não é só ele, nós temos uma outra pessoa que fazia parte da mesma igreja que a gente, que ele veio da presbiteriana, mas cego. Deixa eu fazer uma pausa aqui para aplicar isso à vida da igreja. Meu irmão, eu não sei se você refletiu sobre o nosso sermão lá do Sermão do Monte, né? O Senhor Jesus dizendo sobre a casa na rocha e a casa na areia. É esse o problema. A Bíblia é a palavra de Deus para você. Toda a Bíblia, cada página, cada ensino, cada escritura, toda a escritura é uma revelação de Deus para você. Como você se relaciona com essa revelação? Como você se submete a essa revelação? Olha como que a Bíblia autoritária e confrontativa simplesmente não se importa com a sua opinião. Entende? A Bíblia diz, isso é pecado e isso é mal diante do Senhor. E talvez a gente tenha facilidade de se submeter à autoridade da Escritura quando a Bíblia diz, não matarás. E aí você diz, amém, isto é palavra do Senhor para a minha vida. E quando a Bíblia diz, se você no teu coração odiar o teu irmão, você é assassino. E quando a Bíblia diz, quando o teu irmão pecar contra você, você que foi ofendido pelo teu irmão, então vai ter com ele. Mas eu estou ofendido, então. E Jesus disse isso. E aí, meu irmão, como você reage quando você é ofendido por alguém? Você toma luz na santa e revelada autoridade explícita de Deus. O Senhor diz claramente, entende? Volta e meia eu cito de novo temas comuns, né? Por exemplo, ansiedade. Meu irmão, eu me arriscaria a dizer que todos os domingos, ou 80% dos domingos do último ano, eu apliquei em algum momento meus sermões sobre ansiedade. Não é? Mas é porque ansiolítico é o que vende. E as pessoas estão ansiosas. E os crentes não sabem lidar com a ansiedade muitas vezes. A pergunta é, como você lida com a autoridade suma, a revelação clara de Deus para você, quando o Senhor diz, não andeis ansiosos? Você olha para o texto e diz assim, isso não é para mim, porque eu não consigo fazer isso. Você está na prática dizendo, essa palavra de Deus autoritária, inspirada, boca de Deus na minha vida, isso não me serve. Eu preciso de quê? Terapia. Sem um terapeuta eu não conseguirei lidar com a minha ansiedade. Entende?
Pastor, você odeia os terapeutas? Eu não odeio ninguém, meu irmão. Acabei de falar que odiar é pecado. Entende? Como que você lida com a Escritura? Não, pastor, eu me submeto a toda a Escritura. Você já leu toda a Escritura para dizer que se submete? E se tiver um negócio lá que você assinou sem ler? Declaro que li e concordo. Entende? Você já folheou o livro de Abacuque uma vez na vida? Entende? Profeta Ageu. Não adianta, Tânia, fazer o curso do Leandro Lima e não saber achar Abacuque na Bíblia. Entendeu? A Tânia falou em voz alta, eu não sei onde fica. A dica é, fica na Bíblia. Tá bom? E aí é exatamente. Você precisa vir mais na escola dominical, que agora a gente está cantando a musiquinha dos livros na abertura da escola dominical. Então, aplicando essa verdade à nossa vida, é muito fácil a gente dizer, a CCB, eles não praticam o que eles dizem que creem. Meu irmão, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu próprio olho. A Escritura nos chama de hipócritas, quando a gente não pratica o que diz que deveria praticar. E a gente cobra dos outros. Entende? Não, mas nós somos presbiterianos. Vai ter uma ala presbiteriana no inferno. Então, glória a Deus. A gente vai fazer uma ata no inferno dos presbiterianos que não foram salvos por Cristo e não creram na Escritura e não viveram com fidelidade diante de Deus. Entende? O corte de podcast. Pastor presbiteriano revela que há uma ala no inferno para presbiterianos. Tem ou não tem doutrina? Como é que a gente lida com isso? Nossa, meu irmão, juro que no meu computador ficou legível. Eu aumentei a letra hoje de manhã. Tá bom, perdão por isso, meu irmão. Vou ler alguns artigos. Abre no site da CCB aí, lê a Constituição aí, no site da CCB, é literalmente a Constituição que está colada aqui. Olha o que a igreja vai dizer. A Congregação do Brasil é uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica. Já disse isso no artigo 19 que nós lemos, mas este aqui é o artigo número 1. É uma comunidade cristã firmada na doutrina. Bem, o artigo 11 diz assim: a participação e manifestação individual dos membros nos serviços religiosos fazem parte do culto e dependem do juízo de quem o preside sob a guia de Deus. A ministração dos serviços sagrados está sujeita à convicção espiritual do ministrante. Entende a diferença? Ficou claro para você? É fundada sobre a doutrina dos apóstolos ou depende da convicção espiritual do ministrante. Porque aquele que preside o culto, o liturgo do dia, a pessoa que tem na mão o microfone, a autoridade de dar ou retirar a palavra de alguém, é quem vai autoritariamente, pela Constituição aqui, dizer o que pode ou que não pode ser ensinado. Então, isso que é constitucional da congregação presbiteriana, da Congregação Cristã do Brasil, não é prática entre nós presbiterianos. Entre nós, o que é a pregação? É a exposição da Bíblia. Quanto mais Bíblia e menos piada ruim tiver no sermão, melhor. Entende? Melhor. Não é a prática da Congregação Cristã do Brasil. Então, na perspectiva deles, aquilo que vai ser ensinado depende do juízo de quem preside, está sujeito à convicção espiritual do ministrante. Vai lá, Nathalie. Tudo para não realmente ter desvio da palavra. Então, você interpreta hebraico, você faz grego, para não ter esse desvio.
E como que funciona lá dentro? As pessoas fazem algum curso para ter esse tipo de, sei lá, interpretação, exposição? Ou é alguém que eles escolhem e falam assim, eu acho que você é muito de Deus e você vai tá lá na frente ministrando a palavra? A Tati quer responder, eu não vou deixar. Não vou deixar. Hoje a tarefa é constitucional. A Constituição da Congregação Cristã do Brasil fala sobre seus oficiais, anciãos, cooperadores, que não são necessariamente oficiais, não são ordenados, mas anciãos e diáconos são ordenados e cooperadores são nomeados. Então, nessa Constituição, como se dá a autoridade sobre um destes? Os anciãos mais antigos podem, então, indicar e escolher, então acontece como uma nomeação a existência de novos anciãos. A diaconia, pelo menos constitucionalmente, esse ponto, não faço ideia mesmo de como seja, parece ser muito parecido com o que nós cremos. Assistência dos necessitados, o amparo de arrecadação financeira e dispensação dessa arrecadação por os necessitados. Então, quanto à diaconia, não há muito segredo. E os anciãos são, em suma, os responsáveis pelo ensino da igreja. Então, não há pastor na CCB, não há seminarista, não há curso de seminário, não há estudo da palavra. E aí, a prática a gente pensa semana que vem. Tá bom? O assunto está quente para você, se você está gostando ou odiando. Se você falem bem, falem mal, falem de mim, domingo que vem a gente vai ampliar. Deixa eu te mostrar um recorte que eu trouxe aqui como uma bala de prata aqui no meu cartucho, porque eu sabia que eu poderia precisar dele. Eu vou ler para você algo que foi dito em 1971. Então, a Igreja, a Congregação Cristã do Brasil, ela tem assembleias de anciãos. Essas assembleias acontecem essencialmente na Congregação Cristã do Brás, e do Brás saem todos os ensinos, direcionamentos, cartas, instruções. Podem haver outras assembleias em outros estados, mas as assembleias dos outros estados vão replicar aquilo que veio da Assembleia do Brás, constitucionalmente. Então, essa assembleia disse, por exemplo, em 1971, e aí se você ler o documento de 71 na íntegra, você encontra ele online, tem coisas muito mais claras lá, do tipo que os anciãos, obreiros e cooperadores não podem definitivamente ter televisão em casa. Então, é parte do documento de 1971, que eu acho menos grave. A gente está precisando ler mais mesmo, Hoje em dia, ficar sem televisão, vamos instituir isso no conselho, O Denis gostou. Bem, o esclarecimento é o seguinte, abre aspas, o que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar o conhecimento na parte material, em nossa profissão ou outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Fecha aspas. Como nós vamos preparar obreiros? Pastor, por que seria ruim estudar a Escritura? Me corrijam aqueles que são da Congregação do Brasil se eu estiver errado na minha perspectiva. É muito mais importante e muito mais valorizado que quem atende ao culto e fala a palavra de Deus, nesse conceito que nós já entendemos o que é a palavra de Deus, que ele fale uma revelação do Senhor. Então, estudar a Bíblia dá condições para que o pregador fale do seu próprio conhecimento, fale aquilo que ele entendeu, o que na perspectiva deles é humano, carnal, limitado. Então, a valorização é pela revelação clara e imediata. Entende? Me corrijam os irmãos da CCB que não concordam com isso. A irmã que já foi, A irmã que é presbiteriana, é isso. Comida é comida fresca, quentinha. Ninguém gosta de comida requentada. Estudar a Bíblia para explicar no púlpito é comer comida requentada. Então, o que realmente importa é a palavra que vem de Deus na hora. Eu gostei dessa ideia, irmãos. Acho que eu vou aplicar. Parar de preparar sermão.
Nós já nadamos nessa turma aí, né? Nós já passamos por esse ponto. E aí hoje a gente olhando para a congregação, pense que esse entre aspas que eu li é um documento da igreja, tá bom? É um documento que partiu da sede do Brás para o Brasil exterior, tá bom? Então a Congregação Cristã do Brasil está presente hoje, acho que já posso dizer que em todos os continentes, né? Pelo menos. Então, estão avançados aí também nos esforços missionários, tá bom? Então, olha o problema, né, daquilo que a gente está tratando como doutrina. 1904, né? 1904. Exato. É quando os padres jesuítas dão liberdade, né, para que o trabalho protestante aconteça. Pensa que nós, presbiterianos, o trabalho de Simonton está aqui desde 1869. Né? A gente já está bem consolidado aí. Os metodistas já estão aqui no Brasil, missões batistas já chegaram ao Brasil, e isso é um detalhezinho difícil também de tratar. Segunda geração de envio missionário, que vem essa turma. Isso, e aí é o movimento pentecostal, movido pela Rua Azusa. Os reformados, sabe aquela história de igreja reformada não faz missão? Aqui na nossa igreja o povo não fala isso, é no seminário que a gente ouve essas acusações. É porque a gente tem bastante trabalhos missionários. Mas isso se combate com a história da igreja. Então, as igrejas reformadas e tradicionais foram as primeiras a chegar no Brasil, por exemplo, como campo missionário. Né? Então, não cabe aí a verdade. Né? Pensando sobre isso, então, irmãos, é proibido estudar a Escritura. O ancião deve trazer algo direto de Deus, e essa é a revelação que é valorosa, imponente, aquela que é digna de ser ouvida, e a Escritura não é método de correção do que está sendo pregado. Você não deve, na perspectiva da Congregação Cristã do Brasil, se portar dessa forma, né, conferindo a Bíblia e dizendo que o que está sendo pregado é diferente. E aí a gente tem um artigo 11 que diz que tudo o que acontece na ministração do serviço sagrado é sujeito à convicção espiritual do ministrante. Então, meu irmão, quem tem o púlpito vai falar da parte de Deus, e o que ele falar é palavra de Deus e ele deve ser ouvido. Essa é a perspectiva da Congregação Cristã do Brasil. Não deve ser contestado, né? Esses são muitos detalhes e nuances, né? Não há contestação de autoridade. Entende? O respeito ao mais velho é muito importante. Eu também respeito ao mais velho. A saúde da igreja. Anciões, cooperadores, eles são anjos da igreja. Então, se alguém contestar, você está contestando um anjo que Deus colocou na igreja. Estão aprendendo aí, irmãos, como é que trata o pastor? Então, essa é a diferença que a gente estabelece. Várias diferenças vão sendo estabelecidas. Uma delas, bem clara para nós, é que nós nos contestamos mutuamente. Contestamos a teologia, contestamos o pastor, o conselho, a política, a faculdade, o vizinho. Nós contestamos qualquer coisa à luz da Escritura. Bíblia para nós é o auge do auge. Não é a perspectiva que a congregação cristã tem. Vou colocar uma dúvida para que o pessoal da CCB possa responder. Peraí que não está saindo aqui. Eu tenho que sair na televisão. Quero colocar um questionamento para o pessoal da CCB poder nos responder. Se a autoridade está em quem está pregando, vamos supor que a gente receba uma palavra hoje e no próximo domingo a gente receba uma palavra contraditória. Como que isso é resolvido? Você que está em casa, que é da CCB, só você pode resolver o nosso problema. A Maíra disse que os irmãos que estão online estão participando conosco aqui. Vamos lá. Mas é uma possibilidade grande, eu não duvidaria, porque a questão do ancião mais antigo é muito importante, tá bom? Som. Bem, tem alguns comentários aqui, ó.
Muito bem. O Sola Fide Michael. Eu vou ler todos os comentários que eu não sei qual deles que tocam no nosso assunto, né? Há um pequeno livreto chamado Breve Histórico da Obra de Deus, vendido em alguns templos da denominação, no qual se detalha o início da igreja. O fundador, Luiz Francescon, foi dissidente da IPB. Então, obrigado pela indicação aí, viu, Michael? Aliás, era dissidente da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, né? A Gisele novamente nos disse, né? Meu filho de 13 anos frequenta os cultos de jovem. Ele chegou em casa falando que o cooperador de jovens faltou o culto e os moços é que iam atender o culto. Tiraram 0 e 1. Entendeu o que rolou? Não. O cooperador de jovens, que é quem pregaria na noite, faltou, mas Deus traz revelação imediata. Então os jovens tiraram 0 e 1 para ver quem ia pregar. Sujeita à convicção espiritual do ministrante, não só do obreiro, do cooperador, do ancião, do ministrante. Se a ministração ficou nas mãos do jovem, o jovem falou da parte de Deus. Rapaz, é difícil, né? Já chegou aí, Iraci. Tem um irmão aqui, eu não consigo ler seu arroba, meu irmão. Minha família me criou a vida toda na CCB. Meus olhos se abriram há pouco tempo. Eles não aceitam a minha conversão de forma alguma. Temo a reação deles caso eu vá para outra igreja, dependendo ainda deles. Meu irmão, manda um direct para nós no Instagram, para a gente trocar uma ideia, para a gente te acompanhar melhor. É difícil uma resposta assim. Mas olha, uma referência que é aplicável aqui. Não sei se vocês viram no grupo da igreja o relato do reverendo João essa semana, né? O reverendo João está na Turquia, está próximo da divisa com o Irã, e você sabe o que está acontecendo no Irã esses dias, né? O reverendo João encontrou um casal de iranianos que passaram por isso aí que você está passando, meu irmão. O filho se converteu, foi o primeiro a ser convertido, foi perseguido por causa do evangelho. Os pais foram convertidos em seguida e toda a família fugiu do Irã. E agora eles correm o risco, ou melhor, eles já foram todos presos, né? E eles estão fora do país e correndo risco ainda. Se em algum momento eles são presos e deportados, eles correm risco de vida. Por mais duro que seja para nós, o Evangelho não traz paz em diversas ocasiões, né? Andar com Cristo é viver numa cisão, é necessariamente se envolver tantas vezes em rejeições e situações assim. Então, que Deus te dê graça, meu irmão, mas vou te falar, não troque nada por Jesus. Não troque nada por Jesus. Se você quiser bater um papo, manda um direct para nós aí no nosso Instagram, no nosso Facebook da igreja, a gente pode acompanhá-lo. Iraci, vai lá, minha irmã. É uma dúvida, se eles não podem ser confrontados, o ancião, quando está no púlpito, por que eles carregam a Bíblia? Porque a pregação parte da Bíblia. Sempre tem um versículo a ser lido, mas não quer dizer que o versículo vai ser exposto, explicado e aplicado. Então, na nossa perspectiva presbiteriana, é texto fora do contexto, né? Então, eu vou ler um texto e vou falar o que eu acho sobre aquele texto. E aí vem em seguida a revelação, né? Então, é revelação, mas ela parte da leitura de algum texto. Ouvi alguns sermões, né? Tem vários sermões disponíveis no YouTube, ouvi alguns deles e as aplicações são: Deus foi com Josué e Josué venceu. Então, o que eu ensino a partir disso? Para você que está passando por lutas, tribulações e provações. Você vai vencer, Deus é contigo, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Se Deus fez Josué vencer, você vai vencer também. Se Josué não morreu, você não vai morrer também. Se Deus curou a sogra de Pedro, por que Ele não vai curar a sua? E aí as transposições são sempre assim, né? Então, esse é o ponto aí. A Bíblia é considerada, não com a reverência e a profundidade que deveria ser, né? Que nem Atos 2:42. Eles leem a palavra, é o que está aqui, mas eles não explicam, né, verdadeiramente como seguir. E Atos 4:33, o que a gente entende, o que é passado, né, a verdade da Bíblia. E eles têm ali no artigo deles, mas eles não pregam o que está escrito nesses 2 versículos. E quem não conhece a Bíblia, acredita, não conhece verdadeiramente a Bíblia, acredita, está falando da Bíblia,
de um capítulo, de versículos, então eles falam a verdade, mas na realidade é falso. Meu irmão, via de regra, as pessoas que estão lá ou que estão saindo, elas não conhecem outra realidade. Assim, a única coisa que eles sabem sobre a Bíblia é aquele contexto, aquela igreja, aquele modelo de governo, aquilo ali. É a única coisa que eles sabem. Então, para nós, é muito claro a confrontação, a contestação. Eles nem sabem que há a possibilidade de contestar. Talvez se houvesse contestação, muitos nem saberiam o que dizer. Se chegasse no final do sermão, e aí alguém discorda, as pessoas nem saberiam do que discordar. Porque é um exemplo assim, não leem a Escritura, não conhecem, e quando leem a Escritura dizem que a anja não existe. Entende? Vão tirar conclusões muito diferentes. Então, esse é o problema. Qual é um dos grandes pivôs de um êxodo que está acontecendo da CCB hoje? A pandemia. A pandemia é um êxodo. Enquanto você não lê Abacuque, eu não quero conversa com você, não. Então pensa que... mas é verdade, é verdade. Então pensa que alguém que está ouvindo sermões, em algum momento caiu no... Tem um meme na internet muito bom, se eu achar, eu vou trazer na aula que vem. O cara está numa igreja, aí o título é assim, indo numa igreja reformada pela primeira vez. Aí é um áudio do reverendo... do outro, Hernandes, dizendo, irmãos, abram suas Bíblias no primeiro capítulo de não sei o quê. E o cara assim, abrindo a Bíblia, e aí o pastor fala assim, nós leremos todo o capítulo, ensinaremos todo o capítulo hoje. Ele vai assim, todo o capítulo, é um negócio assim, fantástico. Imagine alguém que um dia caiu numa pregação expositiva no YouTube, entende? E começou a ouvir despretensiosamente aquilo, sabe o YouTube no rolagem automática, né? E ouvir um sermão expositivo. Por isso que eu estou falando, meu irmão, você que nunca ouviu, vai ouvir um sermão expositivo, que se você tiver críticas do sermão expositivo, a gente quer ouvir também. Nós estamos sempre abertos para o diálogo. Aqui o pastor é amplamente contestável, meu irmão, fica à vontade, entende? Então, a pandemia foi um pivô muito grande para que as pessoas conhecessem uma outra realidade, porque até então, assim, o mundo que você conhece é só aquele mundo. Como é que eu vou dizer que esse mundo está errado? Jesus é maravilhoso e o diabo não presta. É verdade, e é isso que eles sabem, entendeu? Então, que Deus nos dê graça, né, para testemunhar do Evangelho genuinamente, né? O Evangelho limpo aí de todas as más interpretações humanas, de todos os autoritarismos, né? Ali no artigo 24 está dizendo que para que nenhuma coisa estranha ao santo Evangelho seja manifestado. Evangelho para eles não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entendendo que nós somos pecadores e que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra para a salvação. Isso não existe, não é Evangelho lá. O que eles defendem é a graça, que é a instituição. Eles são ensinados assim. Lá não existe Evangelho, mas eles usam essa palavra. Na perspectiva deles, ser salvo significa estar na graça, e estar na graça é sinônimo de ser membro da Congregação Cristã do Brasil. Se alguém sai da Congregação Cristã do Brasil, este alguém caiu da graça, ele não é mais membro e ele não é salvo até que retorne. É a luta que os nossos irmãos que têm ouvido o Evangelho compartilharam aí nos nossos comentários do YouTube, né? Tarefa da semana, meu irmão. Eu volto nesse slide semana que vem, tá bom? Olha, para você ver, nós paramos no segundo slide. Eu tenho que fazer um slide de 5 só, né? De 5 só. Voltamos. Você tem um vizinho da CCB como eu tenho, né? Pessoas amigáveis, muito, muito próximas. Converse com ele sobre isso. Pergunte sobre o que ele crê. Entenda o que ele pensa. Pergunte para ele. Na tua perspectiva, assim, você é crente. Ele vai dizer, sim, eu sou crente. O que é o Evangelho? O que vocês entendem pelo termo, pelo ensino Evangelho? O que é Evangelho para você? Ouça o que ele vai te falar. Quem sabe, meu irmão, você não fale... Sabia que evangelho para mim é uma outra coisa? Sabe aquele negócio? Não sei evangelizar. Aqui, meu irmão, de bandeja. Evangelho, na nossa perspectiva, é Cristo. E nós entendemos que o Evangelho, a verdadeira boa nova, é que o Senhor Jesus e o pecado é ruim, o nosso coração é terrível. Se não for Jesus, aí você prega o Evangelho. E aí você fala daquilo que você crê. Pastor, mas eu não posso ficar impondo a minha opinião. Não é impor opinião não, irmão. É testemunhar. Você não acredita nisso?
Testemunha do que você acredita. Entende? Você não vai conseguir converter ninguém não, campeão. Ah, não, eu não falo porque eu não gosto de impor minha opinião sobre você. Você não vai conseguir converter ninguém não, campeão. Fica tranquilo. Isso é coisa do Espírito Santo, entendeu? Se alguém vai converter, é o Espírito Santo. Fique em paz, tá bom? Semana que vem, retomamos a partir daqui, a gente volta ao assunto aí, tá bom?